Olá, meu querido, tudo bem? Tudo a paz? Com certeza, né? Quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Meu querido, veja bem, o que eu quero falar nessa temática desse vídeo aqui? Uma observação que a gente tem feito ao longo dos anos, ao longo do tempo, né? Desde que quando a gente começou a estudar a Bíblia com responsabilidade, na verdade, uma coisa que eu quero chamar muita atenção, que a maioria dos nossos irmãos queridos que saíram, né, do sistema religioso tem divulgado vídeos e tem divulgado também o porquê que saíram do sistema religioso e estão se dando super bem no quesito entendimento da palavra. Se você observar bem, eu, nosso irmão Cláudio, outros irmãos, tem o nosso irmão Evandro Moretti, que também foi um líder religioso do sistema e que também se libertou. E um dos vídeos do nosso irmão Evandro Moretti, ele fala que o que tem levado as pessoas a sair, não é, desses alçapões, né, dessas sinagogas e estarem estudando a Bíblia por conta própria. E ele está falando, porque muita gente tem observado que tudo aquilo que nos ensinaram no passado com relação à Bíblia, 99% são mentiras, enganos religiosos. Então, se você observar, eu não estou aqui, meu querido, para julgar a fé de ninguém, julgar a religião de ninguém, a denominação de ninguém. Sabe o que só a única coisa que nós pedimos é tudo aquilo que a gente fala, a gente mostra dentro da Bíblia. A gente só quer que você tire um tempo, não é? Se você puder e quiser, e comece a estudar a Bíblia, não do jeito que os líderes é, quase que obrigam você a fazer isso. Então, quando você começa a estudar a Bíblia por conta própria, e você começa a perceber, então, o quê? Que aquilo que nos ensinaram no templo religioso, quando você coloca a Bíblia na sua frente e começa a mastigar, você vai vendo que não tem coerência. Então, mas por quê? Porque a grande maioria, né, das pessoas que ensinam a Bíblia, eles ensinam de que forma? Pessoas do sistema. Eles ensinam de que forma? Mostrando para você, e usam a própria Bíblia, que eles são ungidos do Senhor, que fora da caixinha ou fora da bolha você não consegue ter comunhão com Deus, você não é reconhecido por Deus como filho dele, ou seja, tudo que eles falam e tudo que eles ensinam é para tentar te convencer que você é dependente do homem, você é dependente do líder religioso para apontar o caminho para Deus, para te apontar o caminho para Deus. Mas isso tem coerência com a Bíblia? É claro que não. É claro que não. Hoje, que tem muita gente que realmente já se libertou do sistema e tem muitas pessoas que estão se libertando. Então, hoje, quando você parte para a Bíblia e começa a entender, né, as profecias bíblicas, para quem foi, em que tempo que foi e qual era o objetivo que as profecias tinham que cumprir. Então você começa a analisar e perceber que as profecias, ela teve um tempo para se cumprir. E esse tempo que teve para se cumprir, tudo estava relacionado ao que? A manifestação do Filho do Homem para que pudesse voltar ao estado de origem tudo aquilo que tinha sido feito antes, né? Desde o Gênesis. Então, o transcorrer da Bíblia, a Bíblia teve o início, foi o Gênesis, mas ela apontava para um final. E qual era esse final? O Apocalipse. Por exemplo, um assunto que pouca gente presta atenção. Toda vez que você encontra na Bíblia a palavra salvação,
A salvação ali estava relacionada ao quê? É claro que o líder não vai te ensinar isso, não. Mas nós, que falamos do Evangelho Eterno, nós que já migramos, né, do sistema e começamos a estudar a Bíblia, nós entendemos e vemos isso claramente na Bíblia. Toda vez que a Bíblia fala sobre salvação, estava falando sobre a salvação do juízo. O dia do Senhor na Bíblia era o dia do juízo, que esse juízo era uma cobrança de dívida, era uma conta que os judeus tinham que pagar devido a tanta transgressão que eles cometeram desde lá da época de Abel até os dias, né, de Zedequias. Você encontra isso em Mateus capítulo 23, a partir do versículo 33. O Jesus Cristo ali, o Jesus Cristo, ele foi crucial nesse entendimento para que as pessoas pudessem entender qual era o objetivo do juízo que haveria de acontecer e aconteceu lá em Israel. Então, quando as pessoas começam a entender isso, então a salvação eterna, para você começar a entender o que é salvação eterna, é só você dar uma olhadinha em João capítulo 17, que vida eterna nunca esteve relacionada ao corpo humano, ao corpo físico humano. A vida eterna, você já começa a viver ela aqui na Terra a partir do momento que você crê tanto no Pai como no Filho, ou seja, nas duas manifestações. Ou a Bíblia, então, está mentindo. Quando você estuda as cartas de João, a primeira, a segunda, por exemplo, você vai ver que a vida eterna, a pessoa já começa a viver ela aqui, quando ama ao seu irmão, quando ele ajuda ao seu irmão. Pode ir lá que está lá. E a Bíblia diz lá que quem não ama o irmão ainda vive nas trevas, ou seja, a vida eterna não está nele, ou seja, então vida eterna não está relacionado ao que a gente aprendeu a vida inteira. Então, meu querido, quando nós decidimos a sair do sistema religioso e nós decidimos a estudar a Bíblia por conta própria, nós não tomamos essa atitude para menosprezar pessoas ou para falar mal de pessoas. Agora, nós falamos contra o sistema religioso, que não quer que as pessoas se sintam livres das amarras do sistema religioso. Aí é diferente. Então, nosso irmão Alberto Lírio, o nosso irmão Cláudio Mendes, que somos os divulgadores do Evangelho Eterno, outros irmãos aí estão vindo, não é? Já estão na plataforma há muito tempo, também divulgando a graça, porém, eles faltam falar que a graça é válida, mas o tempo da graça não tem validade, acabou nos dias de Paulo. Agora, como a graça é como uma célula, né, que ela divide em várias partes, porque por isso que a Bíblia fala a multiforme graça de Deus, ou seja, a graça de Deus, ela tem várias células. Assim como você descasca, abre uma laranja e tem vários, não é, gominho de suco ali. Então a graça de Deus pode estar no ambiente, né, no ambiente, mas tem várias células. Então a graça em si, ela é eterna. Porém, o período da graça, como muita gente tem ensinado, e até gostam, né, de uma certa confusão, a graça, ela existe. O período da graça acabou. Paulo diz: acabei a carreira e guardei a fé. Colossenses 1, 23 e 24, Paulo é muito claro. Ele fala que aquilo que foi incumbido a ele, ele terminou nos dias dele, né? Romanos, capítulo 10, versículos 17 e 18, também fala a mesma coisa. Então, meu querido, veja bem,
Quando você decidir a estudar a Bíblia por sua conta própria e não mais influenciado por líderes religiosos, talvez assim você vai passar a compreender a Bíblia de uma maneira que talvez você nunca tinha visto ou compreendido. Então, nosso objetivo não é criar confusão, não é torcer a Bíblia, que muita gente fala distorcer, mas a palavra certa não é distorcer, a palavra certa é torcer. Por quê? Se você fala que eu estou distorcendo a Bíblia, ao mesmo tempo que você afirma que eu estou distorcendo a Bíblia, você afirma então que ela é torcida. Então o verbo certo não é distorcer a palavra, é torcer. Porque se a palavra é certa e está na posição certa, então se eu usar a Bíblia de uma maneira errada, eu estou, na verdade, torcendo ela. Porque para me distorcer a Bíblia, eu tenho que assumir então que ela está torcida. E uma coisa normal, ela não é torcida. A corda, ela é normal torcida? É. O anzol, ele é normal envergado? É. Se eu desenvergar o anzol, ele não é mais anzol. Se eu distorcer uma corda, pode ter 3 fios, 4 fios, 2 fios, ela não é mais corda. Então, só que a palavra de Deus não é torcida, ela corta reta. A Bíblia diz que ela é uma espada de 2 gumes, né? Ela tem 2 fios. Então, a Bíblia, ela é certa. Então, não tem como eu distorcer a palavra, porque ela não é torcida. Tem como torcer, não é? Aí ela vai sair do normal, não é? Então, meu querido, veja bem. Eu quero deixar aqui para você essa afirmação. A temática desse vídeo é sobre o cumprimento das profecias. Quantas pessoas que hoje estão buscando versículos isolados na Bíblia para falar que a guerra que está acontecendo lá ela é sinal da vinda de Jesus? Quantas pessoas que usaram a Bíblia na época quando começou o tal rio Eufrates, mas quando você lê o Gênesis, no capítulo 1 e 2, você vai ver ali que tem muita incoerência. Como que pode existir o rio Eufrates, o nome já com Eufrates, se a própria Bíblia está dizendo que naquela região não tinha ninguém ainda? Não tinha ninguém. Outra coisa, por que lá tem o nome de Assíria, se nenhum país ainda havia? Por que lá tem o nome, né, dos 4 rios, não é? Pison, Tion, Tigre e Eufrates, se a Bíblia diz ali que nenhum homem havia naquela região ainda para dar nome, depois que foi criado Adão. Mas quantas pessoas que usaram, ou que estão usando a seca do rio Eufrates, para também dizer que é a volta de Jesus? Você está vendo? Então a temática aqui é cumprimento das profecias, é sobre o cumprimento das profecias, não é? Então que tipo de profecia está cumprindo? Que tipo de profecia está cumprindo se tudo se resumiu no Apocalipse? Mas o homem, quando ele inventou a Bíblia, ele não inventou sem propósito, não. Ele inventou com um propósito. O problema é que eles não conseguiram fazer outra Bíblia depois do livro de Apocalipse. Eu não sei por que cargas d'água, eu não sei por que o homem não inventou outra Bíblia ainda, né? E essa nova Bíblia que eles inventassem deveria ter um monte de coisas relacionado, né, ao próprio cumprimento dessa Bíblia que eles inventariam. Mas você vê que o Apocalipse foi o auge, acabou, né? Mas eles ainda constroem guerras, eles começam a fome, eles começam guerras, eles começam tudo e fala que é cumprimento da Bíblia. Por quê? Porque para eles a Bíblia ainda tem que ter o valor que eles querem. Mas quando eu e você começamos a entender, a gente já leva em consideração as colocações e os tempos verbais em que o livro de Apocalipse foi escrito. Aí a gente chega a uma conclusão de que eles estão tentando manipular as pessoas. E conseguiram. E estão conseguindo. Agora, manipulam quem?
As pessoas que não gostam de buscar conhecimento e entendimento na palavra. Essa é a diferença, tá bom? Eu quero aqui agradecer para você, meu inscrito, para você que está chegando no canal, mas ainda está observando devagarzinho, tá bom? E ainda não se inscreveu. Quero pedir uma coisa para você. Continue analisando nossos vídeos, o nosso trabalho, eu, o nosso irmão Cláudio Mendes. E, por favor, não me xingue não. Não xingue o irmão Cláudio Mendes. Faça uma coisa. Se você quiser dar like positivo, dê. Mas se você não quiser dar um like positivo, amém. Volte outra vez. Mas vá no canal, assista alguma coisa, depois vá em outro canal. Mas uma coisa a gente pede: sempre que você ouvir um estudo, um esclarecimento, você analise com as passagens bíblicas que nós falamos aqui, tá bom? Aí depois você tira suas conclusões, tá bom? Um abraço e que o eterno Criador abençoe a todos. Amém.